Olá, muito boa noite a você que nos acompanha aqui no Facebook Catedral Marabá. Hoje, 19 de dezembro de 2019, está começando mais um programa Comunidade Fé, realizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia São Félix de Valois. Estamos aqui hoje com o Padre Cosme. Boa noite, Padre. Boa noite. Tudo bom com Bárbara, o senhor? tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos os que nos acompanham por esse meio de evangelização. Queria começar, então, pedindo para que o senhor fizesse uma oração para a gente começar o nosso programa de hoje. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, de seu Filho Jesus, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos justamente nesse momento que as luzes do Espírito Santo e a força da graça de Deus possa nos cumular de toda a sabedoria necessária para que possamos transmitir a graça do Evangelho. Peçamos justamente nessas vésperas do Natal do Senhor que Nossa Senhora nos acompanhe e que ela possa, cada vez mais nos fazer enxergar as maravilhas do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente gostaria que você nos dissesse se o áudio, se vocês estão conseguindo nos ouvir direitinho, se está tudo legal, tá bem? Nós estamos aqui, como eu falei, com o Padre Cosme, ele é reitor do Seminário Maior, né, Padre, que fica em Ananindeua, o Seminário São João Paulo II. E eu queria começar pedindo para o senhor, então, a gente já fez a oração, já lhe apresentou, e aí a gente tem uma tradição de sempre perguntar, assim, a sua trajetória, né, a trajetória até chegar a ser ordenado, há quanto tempo, de onde o senhor é, se o senhor é daqui mesmo, do Pará. Conte um pouquinho para a gente da sua história. Tá certo. Bárbara, e queridos irmãos que nos acompanham, eu sou desta terra, eu sou de Marabá, né? Mas assim como muitos, né? Eu sou maranhense, né? Lá de Tuntum, no Maranhão, né? Mas eu só fiz nascer lá e minha mãe já morava aqui, mas no tempo de me dar à luz, como ela morava só, aqui em Marabá, ela foi para junto das suas irmãs, né? De origem lá no Maranhão, lá da cidade de Tuntum. Então eu nasci lá, depois de um mês eu retornei com a minha mãe para cá. Posso até não ter no meu registro, né, de nascimento marabaense, mas eu cresci aqui, vivi aqui desde o primeiro mês de nascido. Então, minha família toda mora aqui em Marabá, ali na Cidade Nova, na Rua Travessa Manaus, né? Tenho minha mãe, 5 irmãos e uma penca de sobrinhos, né? Sou da origem da paróquia São Francisco de Assis, ali na Cidade Nova. Toda a minha trajetória em relação a minha caminhada de fé dentro da igreja se deu naquela paróquia, né? Então, lá onde eu fui batizado, recebi a primeira comunhão, fui crismado, foi lá onde eu, né, tive a graça de confessar pela primeira vez. Foi lá também que eu fui, né, ordenado diácono, né? Bem, em relação à minha vocação, eu tinha mais ou menos 15 anos, ainda não era nem batizado, mas quando eu procurei a catequese da Crisma, então fiz todo a iniciação cristã, e foi ali com 17 anos que tive a graça de poder receber o chamado de Deus. Ainda um pouco sem entender, porque estava tendo uma caminhada tão rápida ali, enfim. Mas prontamente disse o meu sim, né? Graças a Deus. E com os 19 anos, terminado o ensino médio, na época com Dom José Foraloso, ele
me acolheu, né, para ser acompanhado. Fui acompanhado por ele e o Padre Félix durante 6 meses. E logo após os 6 meses, ali em 2003, né, no ano seguinte, 2004, eu fui enviado juntamente com o Padre Alisson, né, que hoje é pároco da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Carajás, e mais alguns outros jovens. Nós fomos enviados para União da Vitória, no Paraná, para cursar o curso de filosofia, né. Passados 2 anos, terminado o curso de filosofia, nós fomos enviados para Belém para cursar a teologia, pois dentro da nossa formação acadêmica é necessário esses 2 cursos, a filosofia e a teologia. Então, terminada a filosofia, fui para Belém cursar ali a teologia e em 2009 fui ordenado diácono na paróquia São Francisco, aqui na Cidade Nova. E em 2010, no dia 19 de março, dia de São José, fui juntamente com o Padre Alisson, fomos ordenados presbítero ali no Santuário Nossa Senhora de Nazaré. Inclusive, no ano que vem, com a graça de Deus, nós estaremos completando 10 anos de presbíteros, né? Então, graças a Deus, com muita luta, né, até que Deus nos deu a graça de poder chegar, né? Esperamos em Deus continuar, né? Ordenado padre, eu fui destinado para a paróquia São Sebastião, em Paropebas. Cheguei lá em 2010 ainda, como vigário daquela paróquia, juntamente com o Padre Alisson e o Padre Luizão, que era o pároco da época. Lá nós ficamos apenas 9 meses. E depois nós fomos destinados, eu fui destinado para Eldorado dos Carajás, né? E em 2011 fui para lá. E depois de lá fiquei 4 anos e meio. E fui vigário e depois pároco, né, de uma paróquia com 40 comunidades. Tenho muita saudade dessa realidade paroquial. Depois, Bárbara, dessa experiência nessa paróquia, onde na prática eu pude aprender, né, o que os livros nos ensinam a ser padre, né? Então, o Dom Vital, já na gestão do Dom Vital, ele chegou para mim e me pediu que eu pudesse ir para o seminário, assumir a reitoria do seminário maior. E eu tenho uma graça de poder ver nos meus superiores a resposta, ou seja, a voz de Deus. E ali eu vi mais uma vez a voz de Deus e eu pude responder. E em 2015 eu fui para o seminário, né? E desde 2015 até hoje nós estamos por lá, né? O ano que vem também, com a graça de Deus. Já foi, né, renovado pelo Dom Vital a graça de continuar no seminário. E falar um pouco do seminário. Nosso seminário, como você mesmo falou, fica em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Atualmente nós temos 24 seminaristas, um no propedêutico, que é o primeiro passo que se tem para aqueles jovens que queiram ser padre. É uma preparação, né, que se dá também no seminário menor, e que depois do vestibular ingressa já na filosofia. Então, depois do propedêutico tem a filosofia e a teologia. O período desde o início até o término, né, de toda a formação primária daqueles que querem ser padre se dá em 9 anos, né? Em 9 anos. O padre Fabrício, que agora está aqui na catedral, né, também teve essa experiência de, né, se deixar ser formado durante esse período, né? E a minha missão é uma missão, né, que eu recebi com muito amor, mas com muito tremor, porque um padre responsável pela formação
dos futuros padres, né? Futuros padres de uma diocese, futuros padres que vão cuidar das almas das pessoas, que vão ser canais da graça para que as pessoas possam chegar aos céus, é uma responsabilidade muito grande, né? De poder, um dia, como foi agora, né? No dia 12 de dezembro, a graça de poder, né? Apresentar para a igreja um jovem, um homem, para ser padre, com muita responsabilidade, né? Mas com muito temor, né? E estamos lá. E aproveito até, né, para que não só você, Bárbara, mas também aos telespectadores, né, desse meio de comunicação, possa rezar por mim, né, para que eu possa, né, ser um formador, né, segundo a graça do Espírito Santo. Mas também rezar pelos nossos seminaristas, né, que tanto precisam. Tá bom? Esse período que o senhor está lá, o senhor tem assim uma ideia de quantos já se tornaram padres? Já Desde receberam o 2015 até hoje, são 7 padres, 7. graças a Deus. Agora em janeiro teremos mais 3, se Diáconos, Deus quiser. com a graça de Deus. Diáconos, né? Vão ser ordenados diáconos. Eles são lá do seminário e aí vem para ser ordenado diácono aqui em Marabá. Isso. É isso? Porque por mais que o nosso seminário possa estar lá em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, morando por lá, mas quando terminam, eles virão para cá, serem padres aqui, né? Então, esses 3 que são o Guilherme, o Manuel Júnior e o Sebastião, eles já concluído todo esse processo formativo, já estão prontos para receberem as ordens, né? Então, diaconato e depois o presbiterado, né? Inclusive, no dia 31, já aproveito o ensejo para convidar a todos a participarem da celebração eucarística, onde eles serão ordenados diáconos, aqui mesmo na Catedral, né, de Marabá. Bom, então, mas aí eu gostaria de perguntar especificamente para o senhor, assim, o momento do chamado, aquele momento que o senhor pensou assim, eu quero ser um sacerdote, eu quero ser um homem de Deus, entregar a minha vida para Jesus. O senhor saberia, assim, nos contar como foi esse momento? Posso. E lembro como fosse hoje. Eu estava vivendo um momento muito bom, né? E aqui a gente aproveita para poder falar que um jovem, para ser padre, não cai do céu, vem de uma família, vem de uma paróquia, vem de uma pastoral. E eu estava vivendo tudo isso, né? Então, eu trabalhava, inclusive na época eu trabalhava na antiga Boisebu, eu namorava, enfim, e em um momento à noite, em uma oração antes de dormir, eu tinha recebido esse chamado, né? Mas não sabia discernir, porque não tinham, foi guardado para mim, né? Tipo assim, algo que foi brotando e eu não tinha procurado nenhum padre para poder conversar até então. E o Senhor me tocava no coração, porque era algo diferente, né? E naquele momento eu falei, Senhor, o Senhor está me chamando para ser padre. Eu namoro, eu trabalho, eu tenho os meus sonhos, eu estou estudando, eu quero, né, me casar, eu quero constituir a minha família. Mas o Senhor, né, me inquieta o coração, né? E eu falei, Senhor, e um dos meus sonhos, né, de poder ser padre, justamente, quer dizer, de poder, né, um dos sonhos a ser realizado na minha vida era construir a casa da minha mãe, né? Nós morávamos num casebre, graças a Deus, mas de madeira, 5 irmãos, a mãe, uma casa de madeira 5x6, e eu olhava aquela realidade e o meu presente, eu digo assim, que eu queria dar para minha mãe era um dia construir a casa dela, né? E eu falava assim, Senhor, eu tenho esse sonho de poder chegar e construir a casa da minha mãe, porque como eu vou dar uma resposta de poder te seguir, pegar no arado e voltar a olhar para trás, eu não quero
chegar um dia e olhar para trás, ou até mesmo deixar a minha caminhada. Se for para te seguir, que eu possa ir e não olhar mais para trás. Pois bem, e eu falei para ele, né? Se o senhor quer mesmo que eu te siga como padre, me dê uma resposta concreta, que eu possa construir a casa da minha mãe, né? Eu tinha 17 anos na época. 17 anos. E nós devemos ter muito cuidado com o que a gente pede ao Senhor, né? Tem que se cumprir, né? Pois, em menos de 1 ano e meio, esse pedido foi realizado por Deus, porque eu fui só um instrumento dele, né? Em 1 ano e meio, Deus me deu a graça, através do meu trabalho, de construir a casa da minha mãe, né? Algo que, para um jovem de 17 anos, né? Chegar a construir a casa, né? Foi uma grande resposta. E quando eu vi a casa construída, eu tive que dar a minha contra-resposta ao Senhor, né? E falei para ele, Senhor, agora é a minha resposta, né? E a minha mãe não sabia, né? Só o padre Félix e Dom José, na época, que já estava mais ou menos me acompanhando. Mas minha mãe não sabia. Então, quando eu cheguei para ela falando, ela não acreditava, né? Mas eu tive que falar para ela, né? E depois fui falar para os meus patrões, que foram canais também da graça, para que eu pudesse ter um emprego, né? E dali, né? Com o pão daquele trabalho, construir a casa. Então, eu fui 3 vezes, né, para pedir as contas e não tive coragem, né? Até que um dia eu falei, olha, Dona Maura, seu Arnaldo, que eram os meus patrões, preciso falar algo para vocês, né? Eu quero pedir contas, né, do meu trabalho, porque eu quero ser padre, né? Eles não entendiam, mas eu não voltei atrás da minha palavra. Eu comecei a chorar, eles também, né? Enfim, mas eu pedi as contas e no dia 3 de agosto de 2003, eu estava saindo da minha casa e indo para a casa de Dom José para ser acompanhado por ele, né? Mas só um detalhe. Quando eu pedi as contas, depois de 2 anos e 4 meses, então todos os meus direitos, né, estavam ali, FGTS, enfim, seguro-desemprego, todo esse dinheiro, que não era muita coisa, mas teve, estava nas minhas mãos. Eu falei, eu quero viver a providência. Eu pensei assim, se eu dar para minha mãe agora esse dinheiro todo, rapidinho vai gastar. E como nós tínhamos construído a casa no quintal, então eu olhei para a parte da frente e vi um terreno e construímos uma outra casa, né? Claro que não ficou acabadinha, mas construímos uma outra casa. E Deus nos deu a graça de poder duplamente ser confirmado o que eu tinha pedido para Ele, né? Eu pedia só uma casa e Ele me deu 2 casas, né? Claro, com o meu suor, mas se não fosse a graça dele, nada teria, né, chegado a esse ponto, né? E depois que eu saí de casa, só retornei mesmo só para visitar a minha velhinha, né? Dona Rita Ferreira e os meus irmãos. Mas foi difícil. Foi difícil. A minha namorada na época... Você estava namorando época? Construiu a casa, ainda estava namorando? Estava namorando, né? Caladinho. Mas quando eu falei para ela, graças a Deus, ela acolheu tudinho. Entendeu, né? Ela falou, sabe, Bárbara? Olha, é melhor perder para Deus do que para outra, né? Verdade. Eu entrei no dia 3 de agosto, né? Na casa de Dom José. E terminei com ela no dia anterior. Nossa. Né?
no dia anterior. Hoje ela é casada, tem 3 filhos, enfim, eu sou padre, graças a Deus somos felizes, né, e assim por diante. Que lindo, padre, a sua história. A Núbia, realmente, Núbia, é muito, está comentando aqui que é muito linda a sua história, né? O Ademir também falando, comentando que a história da construção realmente para um rapaz de 17 anos construir, realizar esse sonho, porque eu acho que é o sonho da grande maioria, né, dos brasileiros é ter a casa própria, e o senhor com 17 anos, pela graça de Deus, conseguiu. Então, realmente era mais do que um sinal, né, que ele estava ali só esperando o senhor realizar o seu sonho para ir cumprir a sua missão. Graças a Deus. Namorava, né? Saía com a namorada para tomar sorvete, enfim. Eu não bebia, nem fumava, enfim. Então, isso já nos ajudava também a economizar, né? Verdade. É? Padre, mas hoje nós estamos aqui para falar também sobre o ano litúrgico. E aí eu quero te perguntar, você que está nos assistindo, nos acompanhando, o que você sabe sobre o ano litúrgico? O Padre Cosme está aqui também para nos ajudar a esclarecer um pouquinho, nos falar um pouquinho sobre o ano litúrgico, sobre como ele se divide. O que seria especificamente o ano litúrgico, Padre? Primeiramente, o ano litúrgico é algo propriamente da igreja, né? É propriamente algo que a igreja, como mãe e mestra, né, durante a história, pôde organizar, né, de uma forma tão bela, tão harmônica, né, a tal ponto de podermos celebrar o mistério de nossa fé, da nossa salvação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, durante um ano, né? Um ano, início e fim, né? E tendo, claro, o meio. Não tem também, Bárbara, por mais que possamos estar inserido no ano civil, mas o ano litúrgico não acompanha o ano civil. Por exemplo, o ano civil inicia 1º de janeiro e conclui no dia 31 de dezembro. O ano litúrgico, ele inicia, né, com o advento, né, na primeira véspera ali do advento, e conclui justamente com a festa, a solenidade, quer dizer, de Jesus Cristo, Senhor e Rei, né, a festa do Cristo Rei. Né? Então, o ano litúrgico se dá dentro dessa pedagogia salvífica em que a igreja, no decorrer da história, foi, né, vendo, montando e colocou assim para todos a possibilidade de celebrar o mistério de nossa fé. Então, o ano litúrgico é esse tempo em que a igreja, né, celebra todos os feitos salvíficos operados por Deus em Jesus Cristo, né? Esse tempo repleto de sentido e de simbolismo religioso, né, de essência pascal. Nada foge do que é pascal, nada foge do que se dá na paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Marcado justamente com esse tempo. O ano litúrgico nós podemos dizer também que é esse tempo de Deus, né, aonde faz com que possamos olhar para o passado, né, olhar para o que nos precederam, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, trazer presente, né, para o nosso tempo, e a celebração faz com que possamos viver o que é presente, mas trazendo o que estava ali no passado, né, mas uma forma atualizada, mas que também nos projeta para o futuro. Ou seja, a celebração, ou seja, dentro do tempo do ano litúrgico, nos projeta para o que é eterno. Né? O ano litúrgico, ele não fica somente no que se refere a sujeito a tempo e espaço. O ano litúrgico nos projeta para o que é eterno. Né?
por exemplo, em cada Santa Missa, celebrada em seja qual for, né, o tempo do ano litúrgico, seja no Advento, no tempo do Natal, no tempo comum, em Pentecoste, no tempo da Quaresma, no tempo da Páscoa, né, cada celebração eucarística, mesmo que possamos estar celebrando dentro de um tempo e um espaço, ou seja, né, um espaço que é as nossas igrejas, dentro de um tempo, né, que se celebra, né, nós atualizamos o que é passado, ou seja, o que está na Sagrada Escritura, né, por isso fazer isto em memória de mim, né, ali na hora da Santa Missa, né, mas nos projeta para o que é eterno. Então, dentro do ano litúrgico, dentro, né, do que nós vamos ver daqui a pouco, do ano litúrgico, o tempo, né, como estações do ano, sempre está como o centro a Páscoa, né, paixão, morte e ressurreição, né, porque é dali que nós devemos ter como ponto inicial de partida, mas também de chegada. Tá? Então, o ano litúrgico comemora esse tempo de comemorar tudo que se refere à nossa salvação, que se dá na Páscoa de Cristo. O ano litúrgico nos projeta ao centro vital de todo o seu organismo salvífico oferecido por Deus através da Igreja para a humanidade, né? E o interessante também, Bárbara, é que muitas pessoas pensam que nós, como igreja, o que a gente celebra é isolado, né? O tempo litúrgico que nós seguimos hoje aqui na nossa diocese, aqui na catedral, o que se celebra aqui está ligado ao ano litúrgico da Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. O que nós celebramos hoje é o que o Papa celebra, é o que os nossos irmãos cristãos católicos que estão no Japão, espalhados por esse mundo afora, celebra. Por exemplo, hoje eu acabei de vir da Santa Missa e rezei a liturgia de hoje, que foi a mesma que o Papa rezou, que o bispo lá no Japão rezou, que muitos padres nos países até onde o cristianismo é perseguido, né, chegou a rezar hoje, né? Eis a grande graça de podermos estar em comunhão como cristãos dentro da palavra de Deus, dentro do mistério eucarístico, dentro do mistério pascal, né? Isso faz a igreja ser única, né? Onde você estiver, você vai estar rezando as mesmas orações, fazendo as mesmas leituras em Marabá, em Belém, no Japão. Então, é uma igreja una, né? Que é o significado de católico, não é isso? Católica. Católico significa essa universalidade, né? Esse meio universal, né? Somos una, né? Estamos em comunhão e não somos, né, cada um da sua cabeça. Cada padre faz da sua cabeça. Hoje eu quero ler isso aqui, hoje eu quero ler esse outro. Não. Tem ali a leitura, né? E depois a gente vai falar então um pouquinho sobre as leituras, sobre essa divisão um pouquinho, né? Então, para a gente entender a questão do ano litúrgico, o ano civil já vai encerrar agora no dia 31. E o nosso ano, então, litúrgico começou que dia? O nosso ano litúrgico iniciou agora, quando nós iniciamos o tempo do Advento. No né? primeiro domingo. No primeiro domingo do Advento. Ali começa o nosso ano litúrgico. Logo depois da solenidade de Cristo Rei, o próximo domingo já é o primeiro domingo do Advento, né? Então, dentro desse momento, a gente acaba buscando justamente esse olhar, né? Esse olhar para Jesus Cristo, né? E dentro do ano litúrgico, Bárbara, tendo início no Advento, né?
inicia justamente um ciclo que é o chamado ciclo do Natal, né? Nesse ciclo do Natal, ele também, né, tem toda uma pedagogia que nos remete para o que o Senhor sonhou e desejou e fez cumprir, né, dentro da encarnação do Verbo de Deus para nos salvar. Então, o advento, como também depois nós podemos falar da quaresma, que é sempre um momento de preparação para algo maior, né? Então, o ano litúrgico, ele tem o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, que são, digo assim, né, Tem maior peso, o talvez. maior peso, né? Porque o ciclo do Natal nos prepara e nos faz com que possamos adentrar no mistério da encarnação de Deus no meio da humanidade, né? E por isso que o advento é essa preparação para o Natal, né? O outro lado, né, o ciclo da Páscoa é essa graça de podermos saber que se Jesus Cristo encarnou, se fez um de nós em tudo, menos no pecado, que veio para nos salvar, então o ciclo da Páscoa é esse momento onde a nossa salvação em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, né, e com Jesus Cristo se dá, né, com a sua Páscoa. Então a Quaresma é também esse momento onde vai nos preparar, né, ou seja, nos levar a uma conversão, né, onde vai nos levar a entrar no mistério pascal, né? Aí vem a Semana Santa, enfim. Então, o ciclo do Natal e o ciclo da Quaresma são esses grandes marcos, né? De graça, de mistério. Mas não são só esses dois, né? Não só o ciclo do Natal e o ciclo da Quaresma que compõem o ano litúrgico. Por exemplo, entre os dois polos, ou poderia dizer assim, tem o tempo comum, tem as demais festas e solenidades, Pentecostes, tem a questão também a comemoração dos santos, as festas de Nossa Senhora, né? Então, que preenche todo esse ano, né? Um ano que nós colocamos, né? O ano litúrgico, tá? Eu posso chegar a falar um pouco também do ciclo do Natal, né? O ciclo do Natal, que começa com o Advento, o Advento é esse tempo da preparação, né? E aqui se tem um simbolismo também de muitas coisas, né? Então, esse tempo a igreja se veste com a cor roxa, né? Então, no tempo do Advento, esse tempo da cor roxa, que depois nós vamos falar de cada cor, aonde cada domingo, né, vai nos levando a uma preparação. E o Advento tem essa característica de preparar para aquele que vem. A primeira parte do Advento nos leva a refletir acerca do Advento de Jesus Cristo que virá na segunda vez. A segunda parte do Advento é essa preparação já para o Natal, né, que começa a partir do dia 17 de dezembro. Né? E dentro do Advento, dos domingos, há um domingo que justamente nos leva a nos alegrar de uma forma tão bela, porque o Natal se aproxima. Chegando o Natal, né? O Natal é uma data fixa de sempre o dia 25 de dezembro. Então ali nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo em Belém da Judéia, conforme justamente as profecias falavam que uma virgem iria conceber e dar à luz a um filho, e esse filho iria nascer na cidade do rei Davi, que é Belém, né?
Por isso que nada é por acaso. Jesus Cristo nasce em Belém, na cidade, né, do rei Davi. Ele, como rei, né, nasce na cidade de Belém. Nós não comemoramos no Natal o Papai Noel, né? Né? Verdade, às vezes acabam colocando como centro o Papai Noel, né? Papai Noel. E não é. Então, ainda dentro do ciclo do Natal, com o Natal do Senhor, depois do dia 25, nós celebramos como se fosse um único dia, a oitava de Natal, né? Como se fosse um único dia, né? Celebramos ali, desde do dia do Natal até o próximo domingo, que celebramos, né, no tempo do Natal a festa da Sagrada Família, celebramos a festa da Santa Mãe de Deus, que é sempre no dia 1º de janeiro, né? Depois celebramos no próximo domingo a Epifania do Senhor, que é a manifestação de Jesus Cristo, mesmo ainda criança, para o mundo, quando os magos vão ali visitar o menino Jesus, que nasceu, e encontra o menino Jesus com a sua mãe. E os magos representam ali todas as nações, todos os povos. Depois, o batismo do Senhor. Com o batismo do Senhor, justamente chega a fechar o ciclo do Natal, tá? Então, do Advento até o batismo do Senhor é este ciclo do Natal que se dá, desse grande mistério que a palavra de Deus, as celebrações nos faz ter a certeza de que Deus está conosco. Deus Emanuel se fez um de nós, está conosco para caminhar conosco. Tá bom? Pode ir? Posso continuar? Pode sim. Tá bom. Então, depois de fechar o ciclo do Natal, nós vamos ter, ou seja, nós vamos iniciar um tempo que é o tempo comum. São praticamente 8 a 9 semanas, né, que vai logo depois do batismo do Senhor até o início de um outro ciclo, que é o ciclo da Páscoa, né, que inicia, né, na quaresma ali, na quarta-feira de cinza. Mas deixa eu só falar um pouco ainda desse tempo que se dá logo depois do ciclo do Natal. O tempo comum. É o tempo que se dá justamente logo depois do batismo da vida pública de Jesus, né? Da vida pública de Jesus. Aonde Jesus Cristo vai começar a chamar os seus primeiros discípulos, vai fazer os seus primeiros milagres, vai começar a mostrar para o mundo, ou seja, mostrar para o povo da sua época, né, quem ele era, né? Por que ele veio, né? Então, mesmo logo depois do ciclo do Natal, esse tempo que é o tempo comum, ele inicia e ele tem 34 semanas. Né? 34 semanas. É o maior tempo no ano litúrgico. Só que ele tem. Ele é dividido. Né? 8 semanas logo depois do ciclo do Natal. E depois do ciclo da Páscoa, ele dá continuidade. Mas nesse tempo aqui, é um tempo em que a igreja se veste de verde, né? E eu abro um parênteses, né? Eu sou palmeirense, né? E teve uma vez, Bárbara, que um amigo meu, lá de Eldorado, né? Ele, logo depois que acabou o tempo do Natal, o Palmeiras tinha ganho do Flamengo, né? Felicidade. Estava feliz ali. E ele pensou que, porque o padre estava de verde, era porque o padre estava comemorando, né, a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo. Né? E ele era flamenguista, é flamenguista. Depois eu fui explicar para ele que não era a cor verde que representava ali a cor do Palmeiras. É uma cor que representa um novo tempo, né, no ano litúrgico. Só uma observação, padre.
É interessante aqui também a questão de ser unidade, né? Todos os padres, onde quer que eles estejam, eles vestem naquele tempo a mesma cor, né? O Mesma cor. verde, o roxo, o vermelho. Então não é, hoje eu quero vestir o verde, hoje eu quero o vermelho, hoje não. Depende do tempo litúrgico. Depende do tempo litúrgico, né? Não é porque o Flamengo ganhou e o Diz- padre flamenguista vai vestir o vermelho. Vermelho. Bem que o padre Fabrício gostaria de Sim. vestir, né? Mas, olha, vamos só torcer e celebrar segundo as cores litúrgicas, viu, padre Fabrício? Pois bem, terminado esse tempo, né? Essa primeira parte do tempo comum, logo após o ciclo do Natal, iniciamos um outro ciclo, que é o ciclo da Páscoa. Esse ciclo da Páscoa, ele inicia também com um grande tempo de preparação, que é o tempo da Quaresma. E a Quaresma inicia logo depois do Carnaval, né? Mas inicia na quarta-feira de cinzas, né? Com a missa das cinzas, né? Onde, né, o padre, né, ali com as cinzas faz a cruz na nossa cabeça e naquela celebração somos convidados a nos converter. Esse tempo da Quaresma também é um tempo de muita graça para a igreja, porque é o grande retiro. A igreja em todo o mundo entra num grande retiro, né, de preparação, que nos leva justamente a olharmos para nós, pessoalmente, que nos leva a fazer um exame de consciência. É um tempo de conversão, Bárbara, né? Nós temos 40 dias na Quaresma como um tempo propício para nos arrependermos, procurarmos um padre, né, e confessarmos os nossos pecados, porque é necessário que a gente possa adentrar em um tempo, que é o tempo da Páscoa, preparados, né? E esse tempo nos leva a essa preparação. Porque logo depois do tempo da Quaresma, que dura 40 dias, e geralmente são 5 semanas, né? E 5 semanas onde a palavra de Deus nos leva a essa conversão, nos leva a esta graça de poder nos arrependermos dos nossos pecados, né? E de nos levar a um arrependimento e nos levar à graça da misericórdia do Senhor, né? Porque o tempo da Quaresma precede a Semana Santa. A Semana Santa, Bárbara, é a semana mais importante da nossa vida, né? É a semana auge, porque a Semana Santa é a semana onde nós celebramos, né, a Páscoa do Senhor, né? Como falava anteriormente, o ano litúrgico se dá justamente tendo como centralidade, né, a Páscoa do Senhor. Paixão, morte e ressurreição. E esse tempo da Quaresma, ele vai nos levar para esta semana, que é uma Semana Santa. E aqui, meus irmãos, né, muitas vezes nós cristãos, nesse tempo da Semana Santa, que é um tempo propício para a gente rezar, celebrar o mistério da nossa salvação, só porque tem alguns feriados ali naquela Viagem semana. prolongado, né, padre? É. Bom para viajar. Bárbara, eu diria assim, bom para rezar. Pois é. Só que muitas vezes, digo para você com o coração apertado, nós cristãos católicos, a Semana Santa está se tornando a nossa semana que muitas vezes nos leva, né, a querer aproveitar, viajando, e às vezes não fazendo da semana para nós uma Semana Santa, mas uma semana de muito pecado. Porque muitos, amados irmãos, o que acontece, né? Aproveita o feriado prolongado, aí vão para as praias, beber, se prostituir, sabe? Eu moro ali em Ananindeua, a região metropolitana de Belém, e me dói o coração, e na Semana Santa,
muitas pessoas saem para Salinas, para as praias ali do litoral, e esquece de rezar, né? A semana vai ser santa, a gente rezando ou não, mas é o tempo ápice para a gente poder celebrar bem, né? Mas muitas vezes nós cristãos não valorizamos, né, o que nós temos de melhor e o que a igreja nos oferece. As nossas igrejas muitas vezes ficam vazias, né, na Semana Santa. E às vezes acontece também assim, eu viajo e aí eu não aproveito. Lá onde eu vou também tem uma igreja, e aí tirar um momento para ir até a igreja, para fazer as minhas orações, às vezes nem isso a gente tira um tempo durante, digamos assim, esse feriado prolongado, né, para fazer as orações e tal, e aí acaba realmente esquecendo qual o motivo daquele feriado, né? Não é um feriado qualquer. Sim. Muitas vezes a gente, não é pecado a gente descansar um pouco, e até mesmo se for o caso de viajar nesse tempo, né? Eu tenho amigos que são responsáveis por paróquias no litoral, e a paróquia nunca fechou nesse tempo. Então, mesmo indo, procure a igreja sempre vai estar aberta, né? Sempre, para poder rezar, né? Então, se queremos tirar férias, tiremos férias com Cristo, não de Cristo, né? Tiremos férias com Deus, não de Deus. Porque se tá difícil lutar contra o bichinho velho encardido, né, com oração, imagine se a gente tirar férias de Deus, aí ele vem e faz a festa, né? Faz a festa, verdade. Mas ainda, continuando, em relação a esse ciclo da Páscoa, dentro do ano litúrgico, é um tempo, chegando na Semana Santa, a Quaresma vai até a Quinta-feira Santa, até na missa pela manhã, né, ali. Porque pela manhã a gente celebra a Missa dos Santos Óleos, como nós celebramos aqui na Catedral, junto com o bispo, juntamente com todo o clero, né? A partir da quinta-feira, inicia ali o Tríduo Pascal, os 3 dias mais importantes da nossa vida, onde vamos celebrar, iniciando ali a noite, na missa da Ceia do Senhor, né, na quinta-feira. Na sexta-feira, é o único dia que não tem missa, né? Se faz a celebração da palavra com a distribuição da Eucaristia, né? É o único dia em que o padre não pode rezar a missa, né? Então celebramos a sexta-feira da Paixão. No dia seguinte, no sábado Aleluia, a gente celebra ali, né, já a Vigília Pascal, né? E no domingo, o domingo da ressurreição. Então esses 3 dias, quinta, sexta, sábado e no domingo da Páscoa, são os dias em que nós precisamos estar dentro da igreja para poder rezar, né? Com a graça de Deus. São os dias mais importantes. E o que a gente celebra nesses 3 dias é o que a gente celebra em cada Santa Missa, né? Em memória. De uma forma, o que a gente celebra de uma forma compacta, atualizada, né? Sem faltar nada, mas de uma forma um pouco mais compactada, é o que a gente celebra na Semana Santa, um pouco mais, não dividido, mas um pouco mais vivenciado nas grandes partes, né? Porque em cada Santa Missa celebramos a paixão, morte e ressurreição. Então, ali no Tríduo Pascal, nós na quinta-feira celebramos a ceia do Senhor, aí na sexta-feira a paixão, ou seja, a morte de Jesus, e no sábado já ali na vigília, a ressurreição, né? A vigília ali. Então, a Santa Missa é isso, é esse atualizado, a paixão, morte e ressurreição. Depois do domingo da Páscoa, da mesma forma que nós celebramos 8 dias, né, que chama oitava de Natal, nós celebramos também a oitava de Páscoa. Celebramos 8 dias, né, como se fosse um único, né, como se fosse um único dia, a oitava de Páscoa. Depois
tem esse tempo da Páscoa até Pentecostes, 50 dias. Então, nós iremos viver esse momento pascal, onde a igreja se veste de branco, né? Para mostrar também a santidade da igreja, o que nós estamos celebrando. E vamos até a ascensão do Senhor. Né? A ascensão do Senhor se dá justamente já na sexta semana após a Páscoa. E que, de certa forma, ali é o domingo antes de Pentecostes. Né? E esse domingo de Pentecostes, que também é um momento forte na igreja, onde a igreja se manifesta para o mundo, ali a igreja veste de vermelho, para simbolizar justamente o Espírito Santo, né? A festa do Espírito Santo. Né? Depois tem a Santíssima Trindade, e depois da Santíssima Trindade, reinicia o tempo, né, que é o tempo comum, com as demais semanas que vai justamente fazer com que o mistério de Jesus Cristo possa ser ainda compreendido por nós até fechar o ano litúrgico, que vai ser no fim com a festa do Cristo Rei, né? Como celebramos alguns dias atrás. Tá, então nós estamos agora, aproveitando que nós estamos no tempo do Advento, a cada domingo, durante a missa, é acesa uma vela. Né? Na coroa, tem uma coroa com 4 velas. O que elas simbolizam, padre? Qual o significado das velas e das cores? Cada uma tem uma cor, né? Cada um tem uma cor. Há coroas que são formadas por 3 velas roxas e uma rosa. Né? Há coroas que são formadas com uma vela verde, uma rosa, uma roxa e uma branca, né? Que também tem o seu significado, né? Tipo a verde, questão para mostrar também, né, o tempo comum que se aproxima, que vai ser vivenciado depois. A roxa, esse tempo de conversão, de preparação. A rosa, que é uma cor, inclusive, que deve ser acesa, a vela acesa no terceiro domingo do Advento, que mostra justamente a alegria de estar se aproximando o Natal. E depois a cor branca, que, né, vai ser acesa já no último domingo do Advento, que vai simbolizar justamente já que o Natal está às portas. Tá? E também o ano ele é dividido em A, B e C. Como a gente poderia explicar de uma forma simplificada essa divisão do ano A, B e C? Uhum. Porque, se eu não estou enganada, após esses 3 anos é como se a gente tivesse lido quase completamente a Bíblia inteira, né? Todos os livros, não é isso, da Bíblia? Sim. Bárbara, cada ano litúrgico, a igreja também pensou, porque nós temos 4 evangelhos, né? Escritos por 4 evangelistas. Né? Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelistas chamados sinóticos. Depois tem João, né? O evangelista João. Então a igreja pensou em, né, a cada ano, de 3 em 3 anos, ver, né, a narração da história salvífica, né, dada por Jesus Cristo, através da narração dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, cada ano, de 3 em 3 anos, se dá, né, a gente vê a história da salvação de Jesus Cristo dada por Mateus, Marcos e Lucas. Por exemplo, este ano é o ano C, né? Um ano onde nós iremos ver a história de Jesus Cristo segundo a narração do evangelista Lucas, a visão de Lucas. Né? São os evangelhos que têm mais aproximação nas narrações. O evangelho de São João, né, ele se dá também durante cada ano, mas nas festas que se aproximam, tipo
a quaresma, ali naquele tempo quaresmal, vem muito o Evangelho de São João, também em outras festas durante o ano litúrgico. Agora, cada ano, por exemplo, cada ano nós vamos ver essa narração do Evangelho de Jesus Cristo na liturgia, né, segundo Mateus, Marcos e Lucas. Né? Nesse ano passado, foi o ano Lucas. Nesse ano que nós já estamos no ano litúrgico, já é o ano A, que é o ano onde nós vamos ver o Evangelho segundo Mateus. Né? Segundo Mateus. Tá? Interessante. Então a gente vê assim que tem toda uma organização, né, padre? Não é uma coisa aleatória, não. Tem específico o ano dos evangelhos, as cores, os tempos. Então a gente vê toda uma organização da igreja nesse sentido mesmo, para dar um significado maior para tudo que a gente vive. Sim. Não é isso? E você me falava, né, a questão de ler a Bíblia toda, né? A cada 3 anos, se nós, todos os dias participarmos da Santa Missa, a cada 3 anos nós chegamos a ler a Bíblia. Né? A cada 3 anos, se a gente acompanhar a liturgia diária, a gente já tem lido a Bíblia todinha. E Bárbara, e tem pessoas, né, os nossos irmãos evangélicos, que falam que nós, católicos, não lemos a Bíblia. Né? Eu digo que eles estão enganados. Né? Nós lemos a Bíblia de uma maneira celebrada, vivenciada, e a cada 3 anos, a igreja, na sua liturgia, nos oferece a oportunidade de celebrar a palavra de Deus, né? Todinha, né? De Gênesis ao Apocalipse, né? Todinha. Interessante. Nós temos aqui vários comentários, padre, parabenizando a sua participação. Tem um comentário aqui da Tereza de Castro, que ela diz assim, que maravilha o Padre Cosme está nos dando essa oportunidade de saber mais um pouco da caminhada da igreja, falando do ano litúrgico. Obrigada, Padre Cosmo. Deus lhe abençoe com saúde e sabedoria para conduzir seu pastoreio. Então, essa é a Tereza. A Tereza foi minha catequista de crisma. Dona Tereza, muito obrigado, viu? Pelas felicitações aqui, mas você sabe que você mora no meu coração, né? E obrigado porque foi você que me iniciou na minha caminhada de fé. Muito obrigado. Deus abençoe. Padre, então eu quero lhe agradecer a presença aqui. Mas antes de encerrar, eu queria pedir para que o senhor nos falasse assim, está chegando o Natal, já semana que vem, e nos dissesse assim, qual a importância que deve ter o Natal na nossa vida como católico, como cristão. Nós falávamos agora há pouco sobre que não é a celebração do Papai Noel, né? Não é ele que nós estamos celebrando o nascimento dele. Natal do Senhor é a graça de um grande mistério da encarnação do Filho de Deus na humanidade de uma maneira tão bela, tão milagrosa, aonde ele quis vir de uma forma aonde ele escolheu uma família, a família de Nazaré. Jesus foi encarnado no seio de uma jovem chamada Maria, tendo como pai adotivo São José. Ele escolhe a família e o seu nascimento dado de uma maneira tão bela, tão simples, uma manjedoura que o acolheu como, né, um berço, ainda hoje quer ser vivenciada por nós. O nascimento, o Natal do Senhor não é um momento para a gente desviar o nosso olhar, o nosso coração, a nossa fé com presentes, com Papai Noel, e também outras coisas que o mundo nos oferece. É para ser celebrado, para ser vivido. E eu digo assim, Bárbara, e para todos aqueles que nos acompanham, o Natal do Senhor precisa ser vivenciado por nós católicos, no seio de nossas famílias. Hoje o Senhor
espera que nós possamos preparar o nosso coração para que não mais uma manjedoura lá de Belém, mas o nosso coração seja essa manjedoura que venha acolher Deus no nosso meio, na nossa vida. Que Ele mesmo se dá, né, em cada Eucaristia. Ele quer também estar presente no nosso coração. Estamos para celebrar o Natal do Senhor e é isso que eu desejo a todos, né? Que possamos nos preparar para esse grande mistério da encarnação do Verbo de Deus em nossas vidas, preparando o nosso coração, o seio de nossas famílias, para celebrarmos dignamente esse grande mistério do nascimento do Filho de Deus entre nós. É o Emmanuel, o Deus conosco, não vindo, né, de uma outra forma a não ser pela forma que Deus escolheu, escolhendo a bem-aventurada Virgem Maria, né, onde com o sim dela, sob a ação do Espírito Santo, foi concebido, gerado no seio dela e por ela dado à luz o Filho de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Então, mais uma vez, lhe agradecer, Padre, pela presença. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes que o senhor ainda vai vir aqui nos ajudar a esclarecer muitas coisas que a gente precisa conhecer mais sobre a nossa igreja, sobre a Igreja Católica, sobre a Sagrada Escritura, né? Então, eu quero agradecer também a você que nos acompanhou aqui no Facebook Catedral Marabá. Quero agradecer aos nossos anunciantes que confiaram no nosso projeto do Estúdio da Catedral, Óticas Noélia Maia, Fisiomais, Ideal Tecidos, Mara Luz, Michel Comunicação, Comercial Carajás, Dani Bijuteria, Escola A+, Academia Gold Placa e Fibra Link. Muito obrigada pelo apoio, por confiar em nós, a marca de vocês. E eu quero pedir que vocês que estão nos acompanhando, que vocês que nos seguem aqui no Facebook da Catedral, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam assistir, possam aprender, possam conhecer tudo isso que o Padre Cosme nos ensinou aqui na noite de hoje. A gente sabe que tem muito mais coisas, Padre, que poderiam ser ditas, né, e explicadas, mas a gente vai deixar aí para parte 2, capítulo 2, vamos deixar já agendado com o Padre aí um novo programa para ele vir, para ele participar também. Tá? E não esquecendo que esse programa estará disponível logo mais lá no nosso canal do YouTube, Pascom São Félix. Então depois vai lá, dá um like, curte lá para que a gente possa formar uma rede de evangelização, para que mais pessoas possam ver, compartilhe no seu WhatsApp, com seus amigos, com seus parentes, com familiares, no seu Facebook, com seus amigos, porque é muito importante para que a gente possa conhecer cada vez mais a nossa igreja. Quero também dar um aviso que terá a missa, todo lugar vai ter a missa no dia 24, todas as cidades, se você viajar, vai ter lá uma igreja, com certeza, com toda a certeza do mundo, com uma missa às 19h30, aqui na nossa catedral, será às 19h30 no dia 24, e no dia 25, às 7 da manhã, na Igreja São Félix, e 19h30 aqui na catedral, no dia 25, tá bem? Então, nós esperamos por vocês aqui da Velha Marabá, vocês que participam aqui na igreja, na catedral, tá? A participação de vocês. O senhor gostaria de deixar uma mensagem, fazer uma oração para encerrarmos o nosso programa? Claro, primeiramente agradecer pelo convite, Bárbara e toda a equipe da Pascom aqui em São Félix. É uma grande alegria, né? Fico feliz também por aqueles, né, que acreditam nesse meio de evangelização, e peço através dessa bênção também que possa chegar até eles, né, as suas empresas, para que o necessário possa chegar também até vocês. Aproveito a oportunidade também de desejar então um Feliz Natal a todos, que os nossos corações possam ser essa nova manjedoura aonde possa acolher, né, o Filho de Deus, né, e
e acolhendo o calor, né, da nossa vida, da nossa fé, possa aquecê-los, né? Mas de maneira especial, o calor do nosso amor possa aquecer, né, o menino Deus que vai nascer. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas respectivas famílias, as bênçãos no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite.